Fala pessoal, meu nome é Alejandro e eu já conversei um tempão com alguém que depois eu não tinha ideia do nome da pessoa. Fala galera, meu nome é Bruno e é comum eu ler mais de uma vez a mesma coisa e não entender o que eu li, porque eu tenho TDAH. Eu também tenho que ler um monte de vezes, cara, não é normal, normal. Olá, pessoal. Meu nome é Stephanie e pode me chamar para a mesa que eu levo o pão pra gente repartir. Opa! Tá. Eu já falei, pão redondinho com molho de tomate, queijinho. Não, é o pão, é coisa pizza, pra né? passar também, né? Vai, né? Um creme de avelã, um Opa! negocinho. Opa. Que isso? Que Tá é convidado pacote então, Tete. completo. É isso aí. Roda a vinheta. Muito bom, pessoal. Nós vamos começar então aqui o nosso momento, nosso bate-papo nesse podcast Casa de Amigos. E você já viu na introdução, eu tô com dois amigos aqui hoje à mesa. Um vocês já conhecem aqui à minha direita, maestro Bruno Dornelles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, mas é uma alegria estar aqui discutindo e aprendendo mais uma vez sobre esses temas tão importantes da nossa série Casa de Amigos. É isso aí. Eu gostei do não sei que hora você tá assistindo, mas o importante é que você tá assistindo. O importante é assistir, né, Não- gente? Se for de madrugada, não tem problema. Lavando a louça, Exatamente. né? Cozinhando. No carro, no ônibus. Pois é, isso aí. O importante é estar ouvindo ou assistindo. E aqui à minha esquerda, Stephanie. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente possa, não só a gente, mas também você que está assistindo, a gente possa crescer e aprender cada vez mais. Legal. A Stephanie ela é líder dos jovens aqui na nossa igreja. Diretora Né? JA. Diretora JA, tem guiado a gurizada aí, o pessoal tá muito animado, né? Amém, amém. E tem sido uma bênção, viu, Steph? Amém. E ela é engenheira, né? Então, o Engenheira. engenheiro tem uma maneira de pensar específica, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Tenho certeza que vai agregar muito aqui no nosso bate-papo hoje. Que bom que você aceitou o nosso convite, viu? É isso, obrigada. Muito bom. Gente, esse daqui é o nosso quarto encontro. São 6. Já estamos na segunda metade. Passamos a metade, Passamos né? a metade. E agora a gente vai falar sobre uma visita rápida de Jesus a uma casa de amigos. Na verdade, essa história acontece a maior parte no caminho de casa, mas quando eles chegam em casa acontece algo muito interessante, que é o que a gente vai ler hoje. E a história está lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. E a gente vai ler aqui rapidinho, né? Você vai acompanhando com a gente aí também. É bom a gente ter em mente o texto quando a gente for conversar. E depois a gente abre aqui para trocar ideia sobre o assunto. Eu vou ler então na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que consta a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam,
ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa é a nossa história base aqui. E quanta coisa legal que a gente tem aqui, né? Eu gosto de olhar para o texto com os hiperlinks, né? As conexões que existem. E tem muita coisa para falar, emocionante, né? De sim. Parar para pensar no acontecimento, é um negócio que chega até a dar um frio da barriga, assim, de Sim, tudo. o texto começa dizendo, naquele mesmo dia. Que mesmo dia é esse daí, Bruno? Era o terceiro dia já, O terceiro dia, domingo. Domingo. Né? Então, domingo da ressurreição de Jesus, acontece essa história aqui que a gente leu. Muito bom. Basicamente, esses discípulos, esses 2 discípulos, eles não são parte dos 11. Né? Porque quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os 11 que tinham ficado em Jerusalém. Mas então a gente vê que Jesus, além dos 11, ele tinha um grupo maior de discípulos. Tinha outras pessoas que seguiam Jesus também, né? E é interessante aqui que às vezes a gente pensa na questão da elite espiritual da igreja, né? Então, quem seria a elite espiritual ali dos seguidores de Jesus? Os 11. Só que Jesus decidiu aparecer para 2 que nem eram conhecidos ali na listagem dos discípulos de Jesus, né? E um deles nem menciona o nome, né? Nem fala o nome de um deles. Ele é anônimo, né? Anônimo. E, bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui dessa viagem, né? Essa viagem, no final da história, a gente sabe que não é uma viagem que eles estavam indo sem ter nenhuma informação sobre a possível, digamos assim, ressurreição de Jesus. Mas, mesmo assim, eles estavam meio abatidos, né? Parece que eles estavam meio desanimados, né? Quando eles contam a história do que aconteceu em Jerusalém, eles dão ênfase, né? De que eles tinham uma expectativa que, né? No verso 21 diz assim: Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Dá uma impressão que eles estão frustrados, né? Sim. Eu não sei o que chama a atenção de vocês nessa conversa que eles têm ali com o terceiro viajante que aparece ali junto com eles. É interessante que eles estão viajando justamente tristes por causa disso, decepcionados, enfim, frustrados. E falando de Jesus, e parece que eles chamaram, né? Eles invocaram a presença de Jesus ali com eles. E seguiram o caminho, mas não perceberam e continuaram reclamando, né? Frustrados e tristes porque eles justamente não entenderam qual que era o propósito. E para eles, a salvação era completamente diferente do que Jesus realmente veio trazer. E essa cegueira deles, né? Isso que estava fazendo com que eles não vissem Jesus, fizeram eles perderem uma oportunidade, porque, imagina, eles foram reconhecer Jesus só depois de todo o caminho. Olha quanto tempo eles ficaram com Jesus sem saber que era Jesus que estava ali. E uma outra coisa que me chama a atenção é o contraste com a história de Maria, que tinha acontecido um pouco antes. Eles até falam, né? As mulheres nos surpreenderam. Tinha acontecido a mesma coisa com Maria. Só que a diferença é que para Maria bastou Jesus falar Maria. E ela entendeu quem era Jesus, ela reconheceu. Eles ficaram um tempão conversando com Jesus, ouviram a voz de Jesus e nada. Simplesmente era qualquer outro viajante desconhecido. Interessante, Teté, mas eu gosto de pensar também num contraponto, porque eu sempre li essa história julgando eles, né? Tipo, como é que os caras não reconhecem o próprio mestre e tal? Mas
eles estavam de luto, né? Então, eu acho, a gente sabendo o final das coisas, é um pouco mais fácil da gente experimentar a história, né? Na verdade, a gente não experimenta a história, né? A gente tenta experimentar. Agora, se tu vai pensar nas pessoas que amavam Jesus, eram 2 discípulos, então eles eram seguidores, eles estavam de luto com alguém que era alguém muito importante para eles. Então, eu acho legal a gente... na verdade, eu acho empático a gente pensar também que eles estavam desolados, né? Sim. Não sei quem... todos nós já lidamos com o luto de alguma forma, algumas pessoas com parentes mais próximos, alguns com mais distantes, mas... até com pets, né? Mas eles estavam muito abalados, né? A ponto de não conseguir ouvir a voz de Jesus. Mas acho que isso ensina uma lição importante para nós, né? Como a gente tem que estar atento para ouvir a voz de Jesus, independente das circunstâncias da vida que a gente tem. Sim. E aí a gente consegue aproveitar tanto a presença, quanto a voz, quanto os ensinamentos dele, de Jesus na nossa vida, né? Sim. Mas independente da situação que a gente tá vivendo na vida. E conseguir reconhecer o extraordinário no ordinário, né? Porque eles jamais imaginariam que, saindo de Jerusalém, indo para outro lugar, eles iam encontrar Jesus no caminho que tinha acabado de morrer. Sim. E isso é uma coisa que jamais passaria pela cabeça, jamais passou pela cabeça deles e também não ia passar pela minha. Às vezes eu me questiono também essas questões de, tipo, a gente julga e aí eu fico pensando... Se alguém que morresse aparecesse pra mim, eu ia desconfiar já. Não é nem questão de acreditar ou não. A gente é meio cético também, né? Sim. Mas como isso também é uma lição pra gente conseguir perceber, ficar atento e se permitir ver o extraordinário ali no meio do ordinário, no meio de uma caminhada. Jesus estava ali. Porque de certa forma, eles entendiam um pouco das escrituras. Jesus já tinha dado... tinha largado várias vezes já nos seus discursos, né? No decorrer do seu ministério, o que ia acontecer com ele. Mas ainda assim, eles ainda estavam descrentes, mesmo com o testemunho das mulheres, né? Sim. Então, essa também é uma coisa que me intriga, né? Será que eles não sabiam que Jesus ressuscitaria? Eu acho pouco provável. Mas, ainda assim... com o testemunho das mulheres, com o testemunho de Maria, eles ainda estavam abatindo e já assim, cara, aconteceu. De fato aconteceu, a gente esqueceu que isso ia acontecer. Mas chegou, né? Aconteceu, ressuscitou e tal. Então Jesus falou isso várias vezes, de forma explícita e de forma não tão explícita, né? Como se referindo a Jonas, né? Os 3 dias no peixe, mas... ele falou várias vezes assim, várias o filho vezes, do homem sim. vai ser preso, vai ser foi várias morto, vezes, e né? no terceiro dia vai ressuscitar. São várias vezes. Foi inúmeras vezes. E é interessante que no texto fica bem claro que eles colocam uma ênfase nessa questão, né? Ele fala assim, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas eles falam isso tristes. E qual que é o ponto aqui que eles perderam, né? O que deveria ser o terceiro dia para os discípulos, né? Quando a gente vê Maior festa, a né? cena dos discípulos escondidos dentro de casa com medo, e quem testemunha a ressurreição de Jesus são os soldados que fogem apavorados, né? Cara, se os discípulos eles realmente acreditassem que aquilo ia acontecer, eles deveriam estar ali próximos, escondidos, tentando ver, esperando o que ia acontecer. Mas eles estavam com medo, estavam escondidos dentro de casa, né? E essa tristeza, ela foi tão profunda que cegou os olhos deles. Eles não conseguiam enxergar. E aqui eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer, né? A gente mencionou situações que a gente está triste, que a gente passa por luto e tudo mais. E realmente a tristeza, muitas vezes, ela pode nos cegar para a presença de Jesus ao nosso lado. Mas assim como esses discípulos passaram por essa experiência e depois eles perceberam, a gente pode ter a certeza que nos momentos tristes e difíceis da nossa vida, Deus ele não está distante. Deus ele nem mesmo está calado. Ele está conosco. E ele fala conosco através da sua palavra, através de pessoas que nos abraçam, pessoas que nos ouvem, que estão ali conosco. E ter essa história aqui registrada pode nos ajudar
ao passarmos por situações como essa, realmente a nossa fé ela ser fortalecida e enxergarmos Jesus ao nosso lado ali, antes de chegar na casa no final do caminho, né? Sim, é legal essa lição espiritual que tu traz, porque ela nos dá a certeza de que Jesus está conosco, mesmo que a gente não esteja enxergando. Exato. É isso mesmo. A gente pode não estar vendo, mas ele está com a gente. É isso aí. Exato. E assim, quando eles falam isso para Jesus, Jesus parece que dá uma resposta dura para eles, né? O verso 25 ali, na tradução tá assim, né? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Uhum. Essa crítica não é porque eles não criam, é porque eles conheciam a palavra, conheciam as profecias, e mesmo assim eles não estavam crendo, Sim. né? E é como tu tinha falado antes, né, pastor? Em inúmeros momentos, não só nas escrituras e os antepassados, os profetas tinham escrito, mas Jesus mesmo falou em inúmeros momentos. Eles tiveram a oportunidade, foi batida na tecla. Na minha versão tá assim, como vocês custam a entender. É isso aí. Tipo assim, dá aquele chacoalhão, tipo assim, como é que vocês não entenderam até agora? Eu acho que um dos pontos também que eu vejo isso é que o foco deles era outro. Pra gente hoje, o maior acontecimento do momento era o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Pra eles, não. Pra eles, o foco deles era completamente outro. Eles queriam Era uma libertação, revolução, né? eles queriam uma libertação. Então, o foco deles era completamente outro. Pra gente, não. Pra gente, nossa, a gente pensa, sacrifício, ressurreição. Hoje, se a gente fosse lá pra trás, a gente ia estar sentado lá da tumba esperando a pedra rolar. Mas eles... É fácil pra gente que tá numa situação Exatamente. no Posterior, contexto de né? paz, né? O nosso Exatamente. país aqui, o Brasil, ele não tá numa guerra aberta, sabe? Não tá tendo uma opressão assim, sabe? Aberta contra nenhum de nós. Então, é mais fácil a gente olhar dessa maneira, né? Exato. Mas eles estavam num contexto ali, realmente, de opressão dos romanos, né? O romano fazia o que queria fazer, né? Eles não tinham nenhum valor, assim, perante os romanos. E até então, por isso... eles queriam isso, Exato, realmente, né? É e até legítimo por esse isso desejo o que eles foco tinham, deles né? era outro. Porque para eles, o que eles mais queriam era essa libertação e tudo bem salvar de outras coisas, mas é que na hora que eles escutassem Jesus falando, eles iam atrelar aquilo ao que eles pensavam e o que eles sentiam que mais precisava, que é válido, mas é aquele hiperfoco que eles tinham. É bem isso, um hiperfoco. Que tipo de libertação será que as pessoas hoje, elas direcionam em relação a Jesus, assim, que nem... Eles tinham a libertação dos romanos, da opressão do Império Romano. O que seria hoje, talvez, algumas coisas que as pessoas gostariam que Jesus libertasse elas imediatamente, mas muitas vezes não acontece e fica naquela, sei lá, talvez uma desilusão com Deus ou com Jesus? Não sei o que vocês conseguem enxergar. Eu acho que de uma maneira bem genérica dos problemas. Porque às vezes a gente entra numa caminhada com Deus e tudo mais, e aí às vezes a gente acha que tudo vai ser belo a partir dali, né? Porque Deus vai... tudo posso naquele me fortalece, Senhor meu pastor não me faltará. Tem várias promessas que não... A gente também não é que não é válido, é válido. Só que às vezes a gente também... pega o texto e assim como eles faziam antes, a gente aplica para coisas que a gente quer. A gente aplica para libertações que a gente quer. Então, nada me faltará. Então, tudo que eu quiser, eu vou ter. Não é bem assim. Então, eu nunca vou passar necessidade. Eu nunca vou ter dificuldade para pagar as contas. Eu nunca vou ter... tudo posso naquele me fortalece. Tudo que eu quiser fazer, eu vou conseguir fazer. Não é bem assim. A gente... Assim como eles faziam antes, a gente também pega as escrituras, a gente também pega o que Jesus diz e aplica naquilo que a gente acha que a gente precisa, que vai ser melhor. Eu acho que, assim como eles, hoje a gente quer muito mais ser liberto das consequências do pecado do que do pecado. É verdade. Sim, né? É verdade. E a gente esquece que Jesus, a primeira vinda dele deixou muito claro que a presença dele... ela resolve os problemas, as consequências do pecado, né? Ele realizou curas, ressuscitou, né? Expulsou demônios, que são as consequências do pecado. Só que a principal razão dele vir foi para morrer e pagar o preço do pecado. Então, nos libertar do pecado, né? E pelo poder do Espírito Santo, nos ajudar a sermos vitoriosos contra o pecado.
E muitas vezes o que a gente quer é a libertação das consequências, mas a gente continua agarradinho no pecado. Sim. Não quer ser liberto do pecado, né? Sim, e tanto é que Jesus, ele só curou alguns. Teve muitos cegos que continuaram cegos. Sim. Teve muitos coxos que continuaram coxos. Então, de fato, aquilo era apenas alguns sinais, mas não era a essência da sua vinda, né? E acho que a pergunta que tu trouxe, ela é muito válida, porque a gente se agarra a esses textos que tu trouxe, Teté, né? Mas para uma aplicação em um contexto deste mundo e de pecado. Sim. Então, tudo que Jesus fazia era com aplicações espirituais que tinham consequências aqui deste mundo de pecado. Mas as aplicações e as ideias principais sempre eram de uma esfera espiritual. Era sempre de um reino, né, que está por vir. E a gente faz a mesma coisa hoje. A gente também pega os ensinamentos, a gente pega as promessas e a gente quer aplicar para o nosso contexto aqui, para resolver as nossas coisas daqui puramente. E às vezes a gente esquece, né, da esfera mais importante, que é a esfera espiritual. Então, assim, se Cristo é o nosso pastor e nada nos vai faltar, nada vai nos faltar para que estejamos com Ele no céu. E, de fato, Ele foi suficiente, né? Então... Nada espiritual vai nos faltar. Nada espiritual vai nos faltar, né? Nada que a gente possa... nada vai nos faltar para alcançarmos, né? Esse encontro com Ele na sua segunda vinda. Enfim, então a gente tem que tentar viver nesse mundo, né? Que nem diz a música. Os pés na terra, mas os olhos, os pensamentos, as intenções é no céu. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma lição importante que a gente tira dessa experiência desses dois discípulos com Jesus, nesse momento, né, da história, é que muitas vezes a gente cria expectativas não só com relação a Deus, né, mas também com relação às pessoas ao nosso redor. E o grande problema são as expectativas infundadas, ou que a gente criou da nossa cabeça, e as pessoas não chegam as nossas expectativas, não alcançam as expectativas, e a gente se frustra com as pessoas, né? E a gente desiste das pessoas, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção na obra de discipulado de Jesus com os discípulos é que ele não desistia das pessoas, ele não desistia dos discípulos. Mesmo os caras sendo cabeça dura, sabe? Assim, sabe? Sim. Ficando 3 anos e meio ali no dia a dia com Jesus e dando a bola fora, mesmo assim, cara, Jesus não desistia deles. E às vezes, muitas vezes, a gente desiste tão facilmente das pessoas, né? Sim. A pessoa não consegue fazer uma coisinha que a gente esperava, a gente já faz... Sim, porque aqui Jesus advertiu, ele chamou eles de insensatos. Mas o que ele fez na sequência? Já começou a dar uma aula. Ajudou a resolver o problema da insensatez. Ajudou a resolver o problema. Então, às vezes a gente para só no verso 25 e no 26. Mas a gente não vai pro 27, que é ajudar as pessoas. Jesus podia ter falado assim, vai embora então. Pô, Virar as costas e não conseguiram entender ainda, pelo amor de Deus, cara. Você não entendeu até agora. Larguei de mão. Chega, né? Mas o que Jesus faz? E aqui tem um ponto que a gente precisa ressaltar também, né? Jesus, ele poderia ter começado a dar explicações filosóficas, né? Evidências científicas, mas o que ele faz é usar a palavra. E ele pega ali, o verso 27 diz que ele, começando por Moisés e todos os profetas, ele vai mostrando como a figura de Jesus, do Messias, era central no Antigo Testamento, né? Na Bíblia que eles tinham. E isso aqui é muito importante, né? Porque nos mostra que quando a gente vai à Bíblia, se a gente não encontra Jesus e não tem um encontro com Jesus, na verdade não chegou no objetivo final da palavra, né? Sim. O próprio apóstolo João, quando ele escreve seu evangelho, ele fala assim, isso aqui foi registrado para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Messias, né? É o Filho de Deus. Então, se a gente lê o que foi escrito e não chega nesse ponto que é Jesus, realmente pode ter servido como informação, né? Como curiosidade, até como meditação, assim, uma meditação, assim, uma coisa bonita que a gente leu, né? Refletiu, mas faltou o essencial, que é a pessoa de Jesus, né?
Então, Jesus é o centro de todas as escrituras e as profecias apontam para Jesus. Então, a grande quantidade, mais de 100 profecias do Antigo Testamento apontando, né, para a vinda do Messias, para a vida do Messias e também para a morte do Messias. Então, ele mostra como aquilo já estava previsto, né? Era o plano de Deus que aquilo acontecesse. Esses discípulos, eles foram muito privilegiados, né? Foram. Estudo bíblico... Eles ganharam o melhor estudo bíblico que eu acho que qualquer ser humano já ganhou. Eu queria ser uma mosquinha para estar ali. Com certeza. Né? Porque imagina... Só para ouvir como Jesus explicou. Como Jesus explicou a si mesmo usando as escrituras. Porque, pensa, não há ninguém... A gente conhece muita gente bom de Bíblia, que conhece muito, mas era Jesus, não tinha... Imagina, Jesus contando a sua própria história a partir do Gênesis. Deve ter sido incrível. Eu penso muito nisso, cara. Eu queria estar lá, ser, de repente, mais um a ouvir Mas não queria ser mais um cabeça dura. Pois é, né? Mas no céu a gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com eles, né? Ver como é que foi esse bate-papo. Sim, essa com aula. certeza. Com certeza. Vamos continuar então, porque aqui o que acontece? Eles chegam na aldeia para onde eles estavam indo, e o texto ele é até meio cômico, né? Porque ele dá um ar de humor, assim, né? Que Jesus ele ia passar adiante, né? Ele fez menção de passar, vou seguir adiante, né? E é interessante que Ellen White, quando ela comenta a história de Jesus caminhando sobre as águas, ela fala algo parecido, sabia? Ela fala como se Jesus fosse passar pelo barco. É bem interessante isso daí. E aí, aí tem o ponto central aqui, né? E aqui, trazendo para o nosso contexto da casa de amigos. Aqueles 2 discípulos fazem um convite para Jesus, né? E o convite é: fique conosco, fique conosco. Já é tarde, o dia já está chegando ao fim, fica conosco. E Jesus aceita, né? Jesus aceita esse convite. Então, a gente já viu história de convite para banquete, já ouvimos história, o texto lá de Apocalipse, Jesus batendo na porta, esperando que abra para ele entrar e cear. E aqui a gente tem mais uma vez, né, agora um convite também desses 2 discípulos para Jesus entrar na casa com eles. E aí eles vão fazer o quê? Vão pra mesa. Vão pra mesa. Né? Clássico. Vão pra mesa, né? Vão pra fazer aquilo que não pode faltar num pequeno grupo, né? Não pode Exatamente. faltar. Não pode faltar. E quanta coisa aconteceu ao redor da mesa, né? Na Bíblia. Na história de Jesus. É impressionante. E até nem é de se impressionar que chamam ele de glutão, né? Sim. Porque ele estava sempre ao redor da mesa. Não fala que ele tava comendo um monte, né? Não. Mas só de ele estar em volta da mesa, Exatamente. esse cara aí O tempo Gosta inteiro de jantando na casa de Gosta de um alguém. lanchinho, de um almoço gosta de uma zagueiro. boquinha. Então, mas você vê, essa crítica que foi feita contra Jesus é porque a ênfase daquelas pessoas na mesa estava no comer e não no relacionar-se. Senão elas não teriam falado isso, Exato. né? E aí eu creio que a ênfase de Jesus estava no relacionar-se ao redor da mesa. Né? E não há melhor lugar, né? Para se relacionar do que ao redor da mesa. Tá aí. Esse é um ensinamento de Jesus que a gente fala pouco, né? É verdade. Que uma das melhores formas da gente se relacionar com as pessoas, da gente criar intimidade, afeto, é estar, né, comendo junto. É isso aí. Então, gente, já fica aqui a dica. Nós 3 estamos disponíveis. Se quiser convidar a gente para almoçar na sua casa. Já estamos no aguardo, Sim. tá bom? Aceitamos, né? Já aceitei. Já Alegremente aceitei aceitamos também. partir o pão juntamente com vocês. E Jesus, ele é reconhecido justamente quando ele faz isso. Vocês acham, por que eles reconheceram Jesus no momento de partir o pão? Por que vocês acham que esse foi o momento chave ali para eles perceberem que era Jesus? Eu acho que eu vejo por 2 pontos. Um ponto porque ali eles sentaram e eles pararam para passar um tempo juntos. Então, fique conosco, né? Essa permanência. Então, eles sentaram ao redor da mesa e iam passar um tempo juntos. Então, ali eles tiveram uma oportunidade de olhar para Jesus. Prestar atenção. Né? Em Jesus. Peraí, quem que é esse cara que a gente tá conversando há 3 horas, né? Mal olhei para ele, mal perguntei o nome. Às vezes acontece, né? Tu tá conversando com uma pessoa e depois, não perguntei o nome da pessoa. É verdade. Mas ali eles tiveram esse momento. E, por um outro lado também, imagino que quantas vezes eles não fizeram essa mesma coisa? De sentar e comer com Jesus e viram Jesus partir o pão. Então, além de eles pararem para essa atenção, era uma situação familiar.
Era uma situação familiar, com a voz familiar, com o contexto familiar, e aí a soma de tudo ajudou eles a entender, né? Um bom ponto. Quando eu li, eu fiquei imaginando a cena, né? Porque você imagina aquelas túnicas longas, né? E talvez até aqui nos braços, não sabe como é que estava a temperatura naquele dia, né? Mas na hora de partir o pão, ele pega aqui, ó, levanta aqui, ó. E aí, para dar graças, e aí dá aquela escorridinha na manga da túnica, assim. E aí eles conseguem ver as marcas, cara. Ah, verdade. Eles conseguem ver as marcas. Imagina só o clique que dá, assim. Pau, e aí os olhos se abrem, né? Essa expressão é aquele... Insight. A ficha caiu. A ficha cai, né? Mas eu gosto muito da ideia também de que eles estavam acostumados a estar à mesa com Jesus, né? E realmente o caminho, conversar no caminho, eles estão conversando, caminhando, mas eles estão olhando para frente, sabe? Eles estão vendo para onde eles estão indo, para não pisar numa pedra. Eles não estavam caminhando ali na orla do Guaíba, que é tudo asfaltadinho, né? Tem um buraquinho ou outro ali, mas é pouca coisa. Né? Eles estavam numa trilha, sei lá. E realmente eu achei bem legal essa ideia de eles pararam para olhar nos olhos. E como é importante, como a gente precisa fazer isso também, né? Uma das coisas assim que a gente herdou, né, da tradição da igreja católica, mas da igreja cristã, né, depois que ela construiu seus templos, foi os bancos enfileirados um atrás do outro, todo mundo olhando para frente. Né? Então, quando a gente vem na igreja, senta e fica todo mundo olhando para frente. Né? Então, como é importante a gente ter intencionalmente outros momentos em que a gente não esteja todo mundo olhando para frente, mas que a gente esteja olhando nos olhos, né? Para se conhecer, para conversar. Numa roda. Né? Numa roda. Na mesa. É uma de pena, preferência com lanchinho. É uma pena que os bancos aqui na nossa igreja, eles são fixos, né? Não são cadeiras. Porque quando você tem as cadeiras, vai ter a escola sabatina, aí você desencaixa as cadeiras, ou monta os círculos ali, daí todo mundo se olha, né? Todo mundo interage. Eu acho que isso faz falta, cara, muitas vezes para a igreja, né? Então, assim, o pequeno grupo, ele entra com um potencial enorme nisso aqui, né? É um momento de você realmente olhar nos olhos, ter intimidade, conhecer a outra pessoa, né? E eles já tinham feito isso muito com Jesus, então eles conheciam o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus partir o pão, né? Por quê? Porque eles já tinham passado muito tempo ali, sentados com Jesus, né? Provavelmente à mesa. E quando eles reconhecem e aí eles se empolgam, o que acontece? O texto não explica muito como que acontece, mas... Só some. O texto diz aqui... Isso aí é algo desapareceu. Sensacional. É algo que eu queria estar para vivenciar. Assim, imagina, tô ali conversando, do nada, sumiu. Então vamos lá, a gente tá com uma engenheira aqui, né? Como? Olha aí, tem coisa que a gente só acredita pela fé. E depois... A física não explica. Aí depois, no próximo podcast, Jesus vai aparecer dentro da casa. Sim. Então ele desaparece, mas ele aparece também. Volta de novo para dentro da casa. É difícil de explicar isso aí, né? Porque, de acordo com a Bíblia, Jesus, ele não estava ali com uma forma espiritual apenas. Ele estava em carne e osso mesmo, né? Mas acreditar. Sabe que eu acho interessante essas histórias? Eu gosto muito dessas histórias que tu só precisa ter fé para acreditar, porque tu não tem como explicar. Eu acho que elas são importantes também, porque se tudo a gente explicasse, o que ia ser a fé? E uma das histórias... A Bíblia tem história de teletransporte. Essa é a minha história preferida da Bíblia. A pessoa estava aqui, depois foi para lá. É sensacional. E eu acho muito importante justamente por isso, porque se tudo a gente explicasse, não ia ter graça. Por que a gente ia ter fé? E um outro ponto que eu acho legal dessa parte da história é que Jesus sumiu justamente quando eles viram, reconheceram e entenderam que era isso que precisava acontecer, né? Esse era o propósito daquela conversa e do que estava acontecendo ali. Era eles entenderem. Eles entenderam, o propósito ali estava feito e Jesus foi para outro lugar. Ele continua usando o poder do Pai, do Espírito,
para fazer as pessoas entenderem, né? Fazendo sinais. Mesmo a ideia das curas, eu acho. Esse sumiço tem, Sim. né? Então, são sinais que ele usa de coisas sobrenaturais para fazer com que as pessoas entendam e se salvem. Então, é difícil de acreditar, né? Mas é difícil. tão difícil acreditar quanto acreditar que ele andou sobre as águas. Exato. É tão difícil acreditar quanto acreditar que ele mesmo se entregou e depois ele ressuscitou. Não, é tão difícil Né? acreditar que ele se encarnando num ser humano. Então... Ele 100% Deus, 100% humano, essa é paradoxal, clássica. Mas deixa interessante. Sim, Deixa sim, interessante. eu acho que isso tem muitas formas de acontecer. A gente pode perguntar isso depois, né? Acho que ele poderia sumir só pelo sumiço, como se fosse uma espécie de teletransporte. Poderia, né? Espírito Santo, o Pai, alguém poderia fazer isso por ele, né? Vai ver, ele se teletransportou para a próxima casa. Ou ele pode também ter fechado os olhos de novo, né? Espiritualmente deles, Sim. e eles não viram ele se retirar. Também pode ser, né? Pode Sim. ser, verdade. Pode não ter sido um teletransporte, né? Tipo Exato. físico, Não, as assim, variáveis são infinitas. As Mas- possibilidades são infinitas. mas que é muito louco e muito legal, né? Sim. E sabe o que é o melhor? Tu usou a frase, né? Que ele estava usando o poder do pai. Isso quer dizer que a gente, se tivesse, né, o poder do pai, a gente também poderia se teletransportar. Sim. Isso eu acho sensacional. Mas qual que é a história mesmo que tu falou que tem na Bíblia de teletransporte? Acho que é Felipe. É de Felipe em Atos? Isso, em Atos, Aham. isso mesmo. Que ele tá, Felipe era que ele normal, tá que nem a gente, né? explicando, que ele tá explicando, né? Dando um estudo bíblico, Aham. não é mesmo? E aí ele se Ele teletransporta. batiza e depois... E depois vai. Aparece, Eu acho aparece sensacional. na estrada lá, né? Aham, sensacional. É isso mesmo. E aí eles ficam ali, né? Cara, e agora? O que a gente vai fazer? E o texto diz que eles olharam um pro outro, né? Disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, né? E o que eu acho bonito aqui não foi necessário show de pirotecnia, iluminação, não foi necessário uma música emocionante, envolvente, para que eles se sentissem tocados, sabe? Que aquilo mexesse no coração deles. Foi puramente a palavra. Sim. Foi Uma puramente, conversa. né? E isso aqui me mostra que Deus, apesar de querer que a nossa fé seja racional, quando nós compreendemos as verdades sublimes, né, da palavra de Deus, isso mexe com a gente. Transforma, Isso né? gera uma reação emocional também, sabe? Né? Nos emociona. Quantas vezes eu me emocionei lendo, assim, lendo um texto e não era nenhum texto, assim, com uma história, sabe? Assim, emocionante. Era um texto, assim, que falava da profundidade de algo sobre Deus, sobre Jesus. E isso mexeu comigo. Então, eu acho que hoje em dia a gente está super estimulado e a gente depende muito desses estímulos para sentir alguma coisa. E eu acho que essa quantidade enorme de estímulos acaba muitas vezes nos levando a ficar insensíveis quando a gente lê a palavra. E a gente lê e muitas vezes não sente nada, né? E eu não sei, eu acho que a gente precisava diminuir um pouquinho esses estímulos, Sim, né? com certeza. Exagerados que existem. Acho que a gente perde a sensibilidade das coisas mais simples. As coisas mais simples vão perdendo a graça, né? Sim. Então, acho que isso se aplica a muitas coisas, né? Mas é uma coisa bem interessante para refletir na nossa vida de crente no século XXI, né? E a gente vai perdendo esse esmiuçar a palavra, sabe? Se demorar na palavra. Porque a gente tá acostumado com uma rotina muito, muito agitada e muitas coisas para fazer. E aí a gente perde esse, não, eu vou parar, vou tirar um tempo. Mas não é só para ler a meditação. Não é só para ler a lição da semana. Não, é para realmente estudar a palavra, não só ler a palavra. A meditação seria o
o alimento já preparado, né? Exato. Agora, Não, a meditação é quase tipo assim, não, vou dar um check aqui que eu fiz o Reels que você vê ali de 15 segundos da Bíblia é tipo ultraprocessado, né? Exato. Alimento espiritual ultraprocessado, que você já pega só aquilo ali, pá. Exato. Né? E tem muitas coisas que a gente consegue, existem meditações muito boas que a gente consegue tirar aprendizados, mas é que nada vai ser melhor do que tu sentar e devorar a palavra. E acho que isso falta um pouco. A gente não consegue, a gente perde a atenção muito fácil, a gente se deixa levar pela rotina e a gente não para estudar. Faz muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E aí a gente quer também ler a Bíblia ao mesmo tempo e ter a devoção da gente fazendo outras coisas ao mesmo tempo, enquanto já faz o café da manhã, enquanto já responde o WhatsApp. Mas não dá, né? Eu tinha uma professora no curso de teologia que ela sempre falava que a Bíblia não se lê rápido. A Bíblia a gente lê bem devagarinho. Então ela sempre falava isso. A gente não lê a Bíblia rápido. A gente lê a Bíblia devagar. Só que hoje a gente faz tudo rápido. Tudo é pra ontem. Sim. Tudo é na hora. Né? E aí a gente perde essa sensibilidade. E é tudo multitarefa, né? A gente quer estar Sim. fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Não, eu às vezes estou trabalhando eu trabalho com 2 telas, às vezes as 2 telas estão divididas em outras Lotadas de coisas. abas. e é muito louco, mas a gente se acostuma com isso. Sim, sim. E assim, eu acho que já é uma coisa meio cultural também, né, brasileira. São poucas as pessoas que realmente têm o costume da leitura. Sim. E não só a leitura técnica, né? Leitura, sei lá, para alimentar a mente, para poder refletir sobre as realidades, né, que nos envolvem. E isso eu acho que isso faz diferença. E outra coisa, eu não sei, vocês acham que faz diferença para vocês? Faz. Muita. Ler aqui e aqui. Muita. Nesse sentido de conseguir aprofundar, mergulhar. Faz porque o celular ele é multiuso. Exato. Então, assim, talvez não vá fazer diferença se eu botar no modo avião, desativar todos os aplicativos. Todas as notificações e abrir a Bíblia para ler. Porque hoje na Bíblia tu consegue marcar, tu consegue pôr observação, tu consegue fazer um monte de coisa. Tem várias versões também. Só que a gente mas não faz aplicativo- isso, não. entendeu? Então, assim, quando eu leio a Bíblia no celular, eu respondo o WhatsApp A também. primeira notificação que vier, tu já se perdeu. Ah, tu já começa a pensar em outra coisa, né? Aham. É, exatamente. Então, bota o celular ali, com a telinha para baixo, que as notificações não aparecem, aí lê a Bíblia. E é isso que eu faço. A gente tá precisando fazer a leitura offline, né, cara, da Bíblia. Leitura offline, E isso mesmo. eu acho que a leitura offline da Bíblia seria eu sentar com Jesus e olhar no olho, É verdade. ao invés de só falar com ele no caminho, né? Nossa. Então, acho que a gente verdade. precisa dedicar Profundo, um pouquinho mais de profundo tempo. isso aí, né? Que isso? Que link Anotaram foi aí, galera? esse? Anota aí. Fica a dica aí, Fica né? a dica. Fica a dica. E pra gente sentir isso daí também, né? Porque eu acho que conforme a gente vai tendo essa profundidade de relacionamento, né? De interação com a palavra, e a gente vai tendo esse arder do coração, né? Eu acho que isso daí, cara, faz muita diferença na nossa vida como um todo, né? Esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de sentir aquela comunhão com Deus. E não ficar só na rotina religiosa que muitas vezes a gente vive, né? Acho que a gente está precisando mais disso aqui, ouvir mais as palavras de Jesus, que nem esses discípulos ouviram aqui. E aí eles agem, né? Na hora eles levantam e voltam o caminho inteiro, porque, E meu já amigo, quer contar pra todo mundo. E não. O só festa. que eles vão fazer em Emaús agora, Pois ali, é. os dois, né? Depois disso, eles têm que compartilhar. Porque eles dizem que eles tinham ouvido os outros discípulos, que já tinham falado, que viram, as mulheres falaram que viram, Simão e tal. Cara, agora eles viram também. Então, tipo, cara, a gente viu também, né? Sim. E como muda o testemunho, né? Porque quando eles estavam falando sobre o que os outros viram, era tipo, só mais um acontecimento. Pode ser que sim, Pode ser que sim, não. exatamente. Tipo, isso aconteceu, mas, né? Vai saber. Mas como é diferente quando a gente vive, né? E como essas experiências com Jesus são importantes pra gente poder testemunhar. É isso mesmo. E olha só que interessante, quando eles chegam lá, eles encontram os discípulos reunidos, e os discípulos falam para ele, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão também. Então talvez... Ou ele apareceu para Simão e depois foi para eles no caminho, ou quando ele saiu da casa, apareceu para Simão, não sei, né? Porque também até pensar que é andando, né? Até eles chegarem, muita coisa aconteceu.
Então, os acontecimentos são todos ali ainda, né? Sim. Naquele mesmo E momento. tudo no naquele mesmo dia. É isso aí. Imagina que loucura deve ter É sido. isso aí. E aí finaliza a história, né? Dizendo que eles contam o que aconteceu no caminho e como eles reconheceram Jesus no momento do partir do pão. Né? Uma conexão, essa expressão do partir do pão também com a Santa Ceia, né? A Santa Ceia havia sido muito marcante para eles, tanto que depois a gente vê os discípulos no livro de Atos, eles Fazendo partindo também, né? o pão diariamente, cara. Diariamente eles se reuniam para partir o pão, né? Na comunhão, nas orações. E isso daqui realmente está registrado aqui para trazer essa ênfase, né? De como era importante aquilo que Jesus tinha deixado e deixou uma marca neles, né? Então, quando a gente tem essa experiência do partir o pão na igreja, inclusive, então, fica aqui um convite para você no sábado 14, que é o último sábado da nossa série, nós vamos ter 14 de junho de 2025, tá bom? não sei quando é que você tá vendo isso aqui. Nós vamos ter a oportunidade de partir o pão juntos, né? Aqui na Igreja Central. Aqui na Igreja Todos Central. convidados. Todos convidados. Muito bom, gente. Que experiência fantástica, né? E a gente imaginar que isso pode acontecer na nossa casa hoje também. Sim. Né? Junto com os nossos amigos, abrirmos a palavra de Deus e termos ali juntos os nossos corações ardendo ao termos um encontro com Jesus. É por isso que você não pode ficar sem participar de um PG. Amém. Sem participar com seus amigos, né? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar para finalizar aqui o nosso encontro. E espero que você tenha tido ideias interessantes aqui. E compartilhe conosco também as suas ideias. Dá para deixar os comentários no YouTube, dá para deixar também no Spotify. A gente quer ouvir também o que você quer falar sobre esse assunto, sobre essa história, como ela marcou também a tua vida aí. Beleza? Vamos orar então. Querido bom Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ter um encontro com Jesus a cada dia e a qualquer momento. Basta apenas abrirmos a palavra e dedicarmos tempo e atenção para olharmos nos olhos e nos relacionarmos pessoalmente com Ele. Que essas palavras que foram ditas há tanto tempo atrás, mas ainda estão aqui nas nossas mãos, possam realmente aquecer o nosso coração, nos motivar a testemunharmos um encontro pessoal com Jesus para os nossos amigos e criarmos oportunidades de podermos estar juntos, ouvindo a palavra, estudando, meditando e compartilhando como Jesus tem falado ao nosso coração. O Senhor possa abençoar a cada um dos que estão ouvindo esta mensagem e abençoar cada pequeno grupo que tem se reunido e que possa ser a oportunidade realmente de as amizades serem fortalecidas através do olho no olho, da conversa, do partir o pão e da presença de Jesus conosco. Agradecemos por todas essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Tchau, tchau.